Olha, gente, deixa eu apresentar aqui, assim, oficialmente, Vartine Kalaidian, armênia nascida e criada no Brasil, administradora formada pela PUC São Paulo, especializada em relacionamento com clientes pela FGV, trabalha em prol da manutenção da sua cultura e herança histórica da América Latina, diretora da Associação Cultural eu não treinei pronunciar isso aqui, Hamascaim Brasil, que fomenta atividades culturais, e o grupo de danças folclóricas Kilikia, produtora do Conexão Armênia, que é o primeiro programa armênio da TV brasileira. Você nasceu na Armênia? Eu nasci aqui. Você nasceu no Brasil? Nasci aqui, eu sou resultado do genocídio de 1915, o primeiro genocídio do século, perpetrado pelo governo turco-otomano contra os armênios. Meus avós ficaram órfãos aos 5 anos, foram parar no Egito, na Grécia. Meus pais nasceram nesses países respectivos e se conheceram aqui no Brasil. Que história fantástica. Você nasceu em que cidade? Desculpa, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Para os armênios, a gente sempre fala, se alguém pergunta, mas por que você fala que você é armênia? Você não nasceu no Brasil? E aí eu venho com uma coisa muito simples. Se você plantar uma rosa num vaso de margaridas, vai nascer o quê? Uma rosa ou uma margarida? Claro que nós somos muito gratos pelo Brasil ter nos acolhido e ser um país onde permitiu que os armênios crescessem e contribuíssem tanto. Mas as nossas origens, como nós somos tão poucos, Conde, se a gente não se sentir como parte da sua origem, é muito fácil a gente se perder com o passar do tempo. Os armênios têm uma história de 5.000 anos e aí a gente tem que lutar a cada segundo para manter isso vivo. Olha, a Vartine faz um programa, como eu disse aqui na biografia, primeiro TV sobre o povo armênio na TV brasileira. Tem um canal do YouTube, eu vou colocar na tela aqui para vocês o endereço, a Conexão Armênia, que é o nome que está ali na tela da Vartine. Olha que lindo isso aí, a canequinha. Eu te mando uma para você tomar enquanto você faz o programa, assim você faz essa propaganda. Sem dúvida. Olha só, que maravilha. E o Instagram da Vartine, que deixa eu ver, não está querendo entrar aqui? Vai lá, Instagram. Do Conexão Armênia. Pode seguir do Conexão Armênia mesmo, afinal de contas, é uma forma das pessoas ficarem atualizadas com o que está acontecendo. É porque o seu Instagram é isso aqui? Vartilinda, né? É isso? Esse é o meu, Esse é o seu pessoal. É a cor do Conexão, né? Isso. Não, mas que é uma barata. Falei que pesquisei você. Pesquisar para a gente... Olha, vamos falar um pouco, vamos falar então da questão armênia. A gente teve ali quase que um outro genocídio agora naquela região. Eu vou até colocar um mapa aqui na tela para a gente se localizar. Isso ajuda bastante. No Karabakh, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como que esse território estava no mundial e era intitulado armênio. Perfeitamente. Nagorno-Karabakh era o nome dado pelos russos e o nome que os armênios dão é Artsakh. Artsakh, República de Artsakh. Explica para a gente. Eu acho que talvez você precise fazer uma contextualização, né, histórica, a história do povo armênio. Quer dizer, o povo armênio também tem uma diáspora, né? E que, aliás, você diz nas suas resenhas, nos seus comentários, que ainda bem que teve uma diáspora, né? Porque daí o povo se torna invencível, né? Fala um pouquinho para a gente dessa origem. Então, os armênios foram o primeiro povo cristão, o primeiro povo a adotar o cristianismo como religião oficial no mundo, em 301. A Armênia foi onde parou a Arca de Noé, em cima do Monte Ararat. Então, eu sempre falo que se realmente a civilização renasceu da Arca de Noé, somos todos armênios. Na verdade, as pessoas só não sabem disso. Nós temos 4.519, se não me engano, anos de história. Desde a época da Torre de Babel, já ali se separou uma das pessoas, o Haik, criou o povo que falava o armênio, Hayeren, que é a língua armênia, e criou o país Hayastan, que é a terra de Haik. As terminações Tan, né, Kurdistão, Hayastan, são todas terra de. E
Durante a sua história, a Armênia teve, inclusive, territórios de mar a mar. Tínhamos grandes conquistadores, teve um rei de Kran o Grande, que era como se fosse o nosso Alexandre o Grande, que conquistou terras. Então, muitos povos da Europa, inclusive hoje, têm características de armênios. Existe uma grande semelhança com os países bascos. Então, se você parar para ver, nós nos misturamos muito com o passar do tempo, mas sempre mantivemos a nossa história no nosso território. Em 1915, os armênios sofreram esse grande genocídio perpetrado pelo Império Turco-Otomano. A intenção era muito parecida com a que existe hoje, que é o plano do panturquismo, de fazer com que a Turquia e o Império Otomano tomasse conta de todo aquele território, chegando quase até a China. Hoje, a Armênia é um empecilho para que isso aconteça, é o único país cristão ali no meio, encravado entre Turquia, Azerbaijão e Irã. Então, isso gera oportunidades para que vários conflitos possam ocorrer. Em 1900, quando caiu a União Soviética, vamos falar assim mais simples para contextualizar as pessoas, Stalin resolveu dar um pedaço da Armênia e criar um novo estado chamado Azerbaijão. O Azerbaijão nunca existiu antes de 1918. E esse território que foi dado, ali no meio tem uma parte, esse território era armênio, foi dado, ali no meio tem uma parte... Só fazer um comentário, desculpa. Sim. Esse negócio de dar território não dá certo, não, né? Você vê que em Israel é a mesma coisa. Desculpa, só para registrar. Engraçado como as pessoas simplesmente se veem no direito de dar algo que nem é seu. Afinal de contas, quem era Stalin? Por que ele resolveu dar um pedaço, né? As pessoas moravam lá, 90% da população desse território de Artsakh. Você conseguiu achar o mapa para a gente mostrar para eles? Sim, deixa eu colocar aqui na tela. Tá, então, isso aí, ó. Esse território, deixa eu pôr o óculos, em vermelho e o marrom mais escuro, né? Vermelho mesmo a parte do marrom mais escuro é o que a gente chama de buffer zone, que seria a zona de segurança. Afinal de contas, uma vez isso sendo tomado pelo Azerbaijão, a gente ficaria com um território vermelho, isolado da Armênia, né? E em volta, imagina você ter um pedaço de terra vermelho, isolado no meio e cercado totalmente pelo Azerbaijão. Também repete o que acontece em Gaza e Cisjordânia. Desculpa, só comentando. Não, é ótimo você fazer esses paralelos, porque exatamente para as pessoas entenderem, primeiro porque eu fui convidada aqui hoje, né? Segundo, porque são povos que, de uma certa forma, compartilham de situações muito parecidas. Claro que cada um com seu contexto histórico, mas são terras que foram dadas sem... Enfim, a população ficou à mercê disso, né? Então, em 1918, deram esse território, 90% da população era armênia. Quando caiu a União Soviética, e as repúblicas foram se declarando independência, a Armênia, a Geórgia, enfim, a população que vivia em Artsakh fez um plebiscito e falou: nós não queremos pertencer ao Azerbaijão, nós queremos ser anexados à Armênia. No plebiscito, 90% dos votos foram positivos para que esse território se anexasse à Armênia. Claro que o Azerbaijão não respeitou. Então, a população de Artsakh declarou sua própria independência, se tornou um Estado independente, declarou a República de Artsakh. Por mais de 30 anos, eles viveram como um povo independente no meio desse território, com uma constituição própria, uma constituição das que mais se assemelha às constituições europeias, ali naquela região do Cáucaso. Então, assim, era um lugar extremamente civilizado, limpo, bonito, com um padrão de estudo maravilhoso. E por 30 anos eles viveram assim. Em 2020, o Azerbaijão, financiado pela Turquia, a Turquia falou: agora é a hora, né? Vai lá, eu banco vocês, porque o Azerbaijão sozinho, ele não tinha, quer dizer, agora com o gás, mas ele não tinha condições em 2020 de fazer todo o estrago que ele fez. A Turquia financiou, forneceu os drones Bayraktar, com armamentos de fósforo branco, todo tipo de armas que não são reconhecidas internacionalmente, são consideradas crimes de guerra altíssimos, eles atacaram essa região. Foi uma guerra de 44 dias, a Armênia perdeu 5 mil jovens, que era uma geração
maravilhosa, prominente, estudada, todo mundo com sonho de ser médico, de ser... São jovens lindos que foram embora para defender sua terra, para defender suas mães e suas irmãs. Esses corpos ficaram lá. Passaram-se mais 2 anos. 10 meses atrás, o Azerbaijão fechou a única estrada que conectava este território à Armênia. Não entravam mantimentos, não entravam medicamentos, nem ajuda da Cruz Vermelha, porque os armênios do mundo todo se mobilizaram, vamos mandar coisas. A produção local, infelizmente, não dava vazão para sustentar 120 mil pessoas que moravam nesse território. Então, os caminhões ficaram parados na fronteira, não conseguiam entrar. 10 meses neste plano. Isso é um plano de genocídio, porque o genocídio é algo planificado, Conde. A palavra genocídio, infelizmente, no Brasil, foi banalizada de diversas formas. Eu acho que as pessoas precisam entender a palavra genocídio é planejamento estratégico. Você deixa as pessoas com fome por 10 meses, sem medicamento, e aí um dia, quando chega perto da data da independência delas, você resolve bombardear. É bem engraçado que você submeta elas a condições de inanição, onde se você jogar uma migalha de pão, ela vai aceitar. Eles bombardearam com tudo por 2, 3, 4 dias, e aí a condição de cessar-fogo do Azerbaijão era a seguinte: vocês desmantelam o exército, dissolvem o governo da República de Artsakh e se preparam para a integração com o Azerbaijão. E aí a gente para o fogo. Essa população, obviamente, não ia aceitar nunca viver... Integração de todo o território armênio? Não, desse território de Artsakh, que está ali no meio. Sim. E essa população, obviamente, não ia aceitar viver baixo o passaporte azeri, porque isso significaria muitas coisas. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas por quê? Por que elas não viveriam? Porque viver lá, já desde 2020, significava estar à mercê de muitas situações que os direitos internacionais humanos jamais tolerariam. Na guerra de 2020, o Azerbaijão cortava cabeças, tirava foto e mandava para a mãe dos soldados através do celular que eles achavam no bolso dos soldados. Agora, esse último bombardeio que teve há 3 semanas atrás, eles estavam pagando $500 por orelha de criança armênia. Meu Deus! E o mundo não fala sobre isso, porque o que a Armênia tem para oferecer? Só história? Só um povo que trabalha duro? E o Azerbaijão tem o gás. Então, inclusive, nas reuniões nas sessões da ONU que foram discutidas, onde países da Europa colocaram esta questão, no mesmo dia, a Rússia parou de fornecer o gás, porque assim a Europa ia necessitar do gás do Azerbaijão. E assim eles não votariam nada que incriminasse o Azerbaijão. Então, no mundo que nós vivemos, o poder está nas mãos de quem tem o dinheiro. E, desculpa, isso se realizou? A Europa está consumindo gás do Azerbaijão? Sim. Sim. Pois é, a Europa, os países europeus. Eu já estou morrendo de vergonha porque França, Alemanha, Reino Unido proibindo manifestações pró-Palestina. Agora, não foi suficiente porque os manifestantes estão lá no mundo todo, né, nesse momento. Agora, veja, a ideia de trazer a Vartinê hoje para falar um pouco sobre a Armênia para vocês todos aqui é porque se a causa palestina é reconhecida mundialmente, ainda que sofrendo de várias dificuldades, né, de se afirmar por causa de uma imprensa de baixo nível, né, a imprensa ocidentalizada, subserviente aos Estados Unidos, a Israel, a Armênia é pior ainda, né? O povo armênio sofre mais ainda com uma invisibilidade desse processo todo de violência. Antes de devolver para você, o tempo vai voar aqui. Você está dizendo muitas coisas importantes. Só trazer o comentário do Fernando. A cidade de São Paulo já tem outubro mais chuvoso em 80 anos, 260 milímetros contra 237 de 69. Os reservatórios agradecem, o agro também. Abraços. Obrigado, Fernando. Está aqui falando um pouquinho do tempo para a gente, das chuvas. Rogério Nitablian está aqui, que saudade. Quanto tempo, meu querido amigo Rogério.
Abraços a Vartinê, o querido Gustavo Conde. O Rogério, que tem ascendência armênia também, vocês devem se Rogério conhecer. tem feito um trabalho maravilhoso, Conde, maravilhoso durante todo esse período, viu? Maravilhoso. E então vamos para o período presente. O que houve nesse último ataque que, pelo que eu pude entender, 100 mil armênios se deslocaram daquela região para o território, digamos, matriz ali da Armênia? Não sei como Hoje, é que da pode Armênia, chamar. isso. Explica para a gente, querida. Vamos lá. Então, quando o Azerbaijão bombardeou, após 10 meses de fechamento de estrada, a população se viu novamente mediante uma situação de, pronto, vai morrer mais de 5 mil de novo. O que a gente faz? Não vai sobrar mais jovem, enfim. E o governo teve essa pressão de que, para que o cessar-fogo existisse, eles teriam que desintegrar o exército, dissolver o governo e se integrar ao Azerbaijão. Infelizmente, por a gente perceber que a gente não tem armamentos suficientes e a gente enfraquecidos após uma guerra que não faz nem 2 anos e os armamentos que o Azerbaijão tinha para atacar seriam devastadores para a Armênia. O governo acabou cedendo, a população não aceita ficar lá, porque sabe do que vai acontecer. Imagina, você vai poder deixar seu filho para a escola se você não sabe se ele vai voltar com a orelha ou não? Você pode viver tranquilamente num lugar assim, onde falsamente é declarado que vocês terão as mesmas condições de vida que um azeri? Não, o armênio jamais, por natureza, ele é um povo lutador, ele é um povo que constrói e não destrói. Hoje nós temos mais de 500 monumentos históricos de 3 mil anos naquela região que a gente sabe que serão destruídos. O Azerbaijão já começou o seu grande trabalho de transformar as nossas igrejas milenares em mesquitas. Eles não preservam. Uma coisa é você tomar um território e você fazer com que as pessoas tenham condições dignas de vida lá e falar, o governo hoje é este. Bom, no futuro a gente vai ter que mudar o território e você simplesmente não dar condições de vida para essas pessoas. Eles cortavam o gás no meio do inverno, porque o gás fornecido nessa região é do Azerbaijão. Imagina as pessoas com crianças, com bebês, sem poder tomar um banho, sem poder esquentar suas casas, sem poder fazer nada. São condições desumanas. A população simplesmente resolveu sair, alguns queimaram suas casas, falaram, se eu não vou viver aqui, você também não vai usufruir disso. E pegaram o êxodo, o corredor sentido Armênia, porque a estrada estava fechada só para entrar. Para sair, ela está aberta. Então, quem quiser ir, pode ir. Isso é ou não é uma intenção de limpeza étnica? Agora, deixa eu te perguntar. Olha como tem semelhanças com o que a gente está assistindo ali na região do Oriente Médio de Gaza, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai atualizar ali as questões. Agora, eu queria saber o seguinte: é a mesma? Também existe uma questão religiosa ali? Azerbaijão e Armênia, você tem Azerbaijão de origem árabe, tem uma questão religiosa étnica, assim, que você podia precisar para a gente ali, entre os povos? Bem, existe algo inegável. Os armênios são cristãos e o que sempre os manteve de pé foi a sua religião. A Igreja Armênia é a base do Estado na Armênia. Então, dizer que eles teriam que mudar sua religião para se tornarem cidadãos de um país algo assim impossível para o armênio. Seria negar a sua existência, negar a sua essência, negar quem eles são. O que sempre nos manteve de pé foi a nossa fé. Eu não posso dizer que esse seja o motivo principal. A gente sabe que estamos rodeados de países que não são cristãos, mas a gente também vê, por exemplo, pessoas vivendo no Líbano, que são os cristãos e os muçulmanos junto, e vivem ok. Aqui no Brasil, todo mundo vive ok. Então, por que não pode viver ok em outros lugares? Mas o caso... Não quero entrar nessa questão religiosa, Conde. Existe algo que é inegável. Os armênios são cristãos e ao redor são muçulmanos, e eles tentariam impor a sua fé, porque o armênio não poderia praticar a sua religião vivendo dentro do Azerbaijão. Perfeito. Olha, estamos aqui com a Vartinê
conversando sobre Armênia. Eu quero perguntar ainda, o pessoal está comentando aqui no bate-papo, a Roberta Carabolante. Oi, Conde. Oi, Roberta. Tudo bom? Análises Políticas está dizendo aqui, Conde, pergunta se ela é parente do Rogério. Eu acho que você é conterrânea do Rogério Nitablian. Até, olha, eu tenho conversado também, você já responde isso para a gente, mas com a Kenarik Bojikian, que é uma das desembargadoras mais respeitadas do país, aposentada, a Kenarik Bojikian, pedi para ela indicações também para falar da Armênia. Eu quero acelerar nesse processo. Estou começando com você aqui, viu, querida Bartinet? E vou te chamar de novo para a gente fazer esse debate. Porque, enfim, tá invisibilizada ali aquela região. Cadê a ONU? Cadê os observadores internacionais? Né? Que eu quero perguntar para você. Oi, diga, pode falar. Isso é importante. A ONU mandaram uma missão da ONU para lá e ela chegou depois das evacuações. As pessoas saíram, né? Assim, levaram horas. Na verdade, essa estrada levou uma estrada que geralmente é uma viagem de 4 horas de carro da Armênia para essa região, levaram mais de 30 horas. Primeiro que as pessoas já não tinham gasolina, porque com o fechamento da estrada, a gasolina era algo que estava assim, muito, muito escasso e caríssimo naquela região. Até os produtores locais não conseguiam distribuir suas vegetações, assim, enfim, a produção, né, de verduras, porque não tinha gasolina. Bom, enfim, arranjaram gasolina para sair. Provavelmente o Azerbaijão deu uma ajudinha ali, né? Vamos encher os carros de vocês para vocês irem embora. Teve uma grande explosão no posto de gasolina e não tinha medicamentos, os hospitais não podiam funcionar, um monte de gente morreu nessa explosão tentando sair. Levaram 30 horas para chegar na Armênia e hoje essa situação, a Armênia está com 100 mil refugiados, mais ou menos, tendo que aguentar a situação de gente que não sabe nem para onde vai, o que vai fazer. Né? Mas eu comecei esse assunto por alguma coisa que você estava falando e eu te interrompi até para falar disso. Não, tinha uma curiosidade aqui do internauta de saber se você tem algum grau de parentesco com o Rogério Nitablian. Não era isso, mas tinha outra coisa. Não, mas tudo bem. O Rogério estudou comigo. Mas Agora eu não me lembro. Mas são tantas perguntas que eu vou ter que segurar aqui, porque não vai dar tempo. Da ONU? Não, isso é importante. Da ONU, desculpa, é isso? Da ONU. Então, a ONU chegou lá depois que as pessoas evacuaram. Mandou uma missão de observadores. E eles olharam, tem algumas imagens na internet, se você procurar, você vai ver a capital toda, assim, tudo jogado. Você percebe que é como se passou um vendaval, todo mundo largou e é uma cidade fantasma, não tem mais ninguém. A ONU olhou e falou, não tem sinais de genocídio aqui. E foi embora. Aí saiu uma notícia que um dia antes o Aliyev tinha doado $1 milhão para a ONU. Aí eu te falo, nossa, a ONU realmente tá deixando atinge seus objetivos. Uma situação muito delicada, né? Enfim, já não é de hoje. Olha, muita gente comentando aqui. Deixa eu trazer alguns desses comentários. Sidney Carvalho. Problema da Armênia, deixa eu até aumentar aqui o tamanho do comentário para todo mundo poder ler direitinho. Eu coloquei aqui pequenininho, peraí, vamos lá. Problema da Armênia foi a independência da União Soviética em 91. A Bartinet falou disso aqui. Se pertencesse à Federação Russa, não sofreria essas agressões. Mas se pertencesse à Federação Russa, sofreria outras. Exatamente, Conde. Teria outro problema. Exatamente. O Pedro Veloso está dizendo, o grande cantor Charles Aznavour é armênio. Eu não sabia disso. Leonardo Oliveira, o que se passa é que é imperialismo quer dividir os povos utilizando os governos traidores locais e argumentos ditos religiosos como arma. Tá aqui perfeito. Não sei se é meu amigo Leonardo Oliveira. Se for, um grande abraço, saudade de você, Léo. E o Rogério Nitablian está dizendo aqui, Sidney, os russos estão aliados com os azeres. Eu não sei exatamente quem são os azeres. Quem são os azeres? O pessoal do Azerbaijão. A população do Azerbaijão. Os azeris. Eu queria saber qual é a população de armênios espalhada pelo mundo hoje. Existe esse número? Sim. Na Armênia, hoje, nós temos 3 milhões e fora 8 milhões. Por isso que eu te falei da diáspora, a importância da diáspora. E o favor que, na verdade, os turcos fizeram para a gente 2 vezes, e eles não sabem. A primeira foi quando fizeram o genocídio. Afinal de contas, o povo se espalhou
E hoje, se eles quiserem destruir a população armênia, jogando algo lá, ainda assim, tem 8 milhões fora que vão buscar os seus direitos e jamais esquecerão as suas raízes. Segundo favor, foi durante a guerra de 2020. Afinal de contas, já haviam se passado mais de 100 anos do genocídio armênio. Todas as pessoas que eu conheço, que viveram sempre na paz do Brasil, falavam para mim, por que todo ano vocês lembram a data do genocídio? Por que todo ano vocês fazem protesto? Já passaram 100 anos. O turco de hoje não é o mesmo turco de 100 anos atrás. E aí eu falava, a ferida está aberta, porque a Turquia nunca reconheceu o genocídio que eles fizeram. Eles têm uma política negacionista e eles alteram os livros deles dizendo que fomos nós que os matamos. Bom, em 2020, quando o Azerbaijão atacou novamente a Armênia, a juventude que cresceu, sendo que os avós já morreram, passaram-se 107 anos, são poucos da minha geração que tiveram a oportunidade de conviver com um avô que chorava contando do orfanato, e meus filhos menos ainda. Então, com o passar do tempo, a história se apaga. E quando você remexe nessa ferida e põe o dedo e faz assim, e você mostra que você mata 5 mil jovens jogando fósforo branco, que é uma queimadura que queima, e nem a água apaga, hoje nós temos milhares de jovens na fila de transplante de pele. Então, quando você renova essa ferida, Conde, essa diáspora despertou. E os gigantes despertaram. Afinal de contas, agora é impossível essa geração minha, dos meus filhos e até mesmo dos filhos deles, não clamarem por justiça e não quererem uma reparação, pelo menos um pedido de desculpas. E essa desculpa está crescendo cada vez mais, né? Porque agora não é mais desculpa por 1915, agora é pelo que está acontecendo em 2020. São 100 mil pessoas que tiveram que sair das suas casas. E detalhe, eles deixaram seus entes queridos enterrados naquela terra e nunca mais... Uma mãe que acabou de enterrar o filho há 2 anos atrás, ela sabe que nunca mais ela vai poder ir lá, nem pôr uma florzinha para o filho dela. E aquele corpo vai ser revirado, porque provavelmente o Azerbaijão vai passar com tratores e você vai virar pó. Então, o que eu vou falar para uma mãe dessa? Que situação tão terrível tudo isso. Terrível, agora, o mundo está de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. É essa. Agora, também tem um fato, quer dizer, armênios, né, já não é de hoje, eles estão em todos os lugares, né? É muito interessante isso. No Brasil tem muitos armênios. Aliás, minha estação de metrô preferida em São Paulo é a Estação Armênia. Agora, quando você descer lá, você vai descer até com um outro olhar, né? Uma coisa eu posso te dizer, os armênios em todos os países que eles foram, Conde, você pode ver, nós temos uma grande comunidade em Los Angeles, temos uma grande comunidade no Canadá, na Austrália, na França. Todos os países que os armênios estiveram, eles contribuíram para o crescimento do país. É um povo trabalhador, que não tem sábado, não tem domingo, unido, dá valor à família, tradições. Então, assim, não é um povo que destrói, que quer o mal do outro. É por isso que a gente só toma na cabeça. Eu falo, um plano diabólico desse, de você deixar as pessoas 10 meses passando fome, depois bombardear, na data da independência, que é para você esfregar o nariz deles no chão e falar assim, independente uma ova, olha o que a gente faz com vocês, isso é diabólico. Isso não é uma coisa... sabe? Martinê, olha, eu quero te agradecer imensamente. Hoje é só uma primeira vez que você vem aqui, porque eu vou ter que te chamar de novo. Muitas perguntas ficaram para a gente fazer. Eu quero divulgar aqui o Conexão Armênia para todo mundo acessar no YouTube. Tem um canal super bonito que é conduzido por você. Não sei se você tem colegas ali também nessa produção. E o Instagram também pode ser Conexão Armênia? Exatamente, pode seguir. Exatamente. Que a gente sempre anuncia, é um programa quinzenal, então 2 vezes por mês a gente tem uma trata de variedades, porque não dá para ficar falando só de guerra, as pessoas precisam ver que a Armênia é um país que tem tudo para você investir, para fazer voluntariado, para você fazer turismo. A Armênia tem, nossa, para o turismo, a Armênia tem de tudo, tudo. Berço do vinho. Vamos, minha querida berço do vinho? Opa! Sim, senhor. Peraí. 6 mil anos atrás, os primeiros carás estão encontrados na caverna de Areni e eu vou levar você para a Armênia. Martinê, vamos sensibilizar, mobilizar também nosso querido presidente Lula, que vai ficar apaixonado pela história
do povo armênio, se já não é, né? Da Já foram importância. feitos... Porque, assim, é aquela coisa que a esposa do Julian Assange falou: quando o Lula fala, o mundo escuta, e se o Lula, né, prestar essa solidariedade para a Armênia, também acho que a coisa vai mudar bastante. Pode ser muito importante. Diversos apelos. A gente gostaria que ele se posicionasse um pouco mais, na verdade, quando aconteceu. A posição do Brasil é sempre neutra, porque existem outros interesses também comerciais, tanto com o Azerbaijão como com a Turquia, e isso, infelizmente, é triste. Deixa aqui meu apelo. Beijo para você, bom trabalho. Obrigada pela oportunidade. Conexão Armênia, e a gente volta a se encontrar em breve, se tudo der certo. Obrigado, querida. Muito obrigada pela oportunidade.